O tema da mensagem de hoje é: a chuva virá, mas a nuvem precisa ser atraída. 1 Reis capítulo 18, versículo 44 diz: E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis que uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe, diz Acabe, aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te pegue. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Nós sabemos que Israel estava passando um momento difícil, 3 anos e meio sem chover, sofria a terra, sofria os animais, sofria toda a descendência, amém, do povo, por uma palavra liberada. Mas para acabar com esse sofrimento, o Senhor vai e chama uma pessoa, um instrumento para usar, e esse instrumento era o próprio Elias, o mesmo que profetizou que não choveria naquelas terras, amém? E o nome Elias, amado, quer dizer: o Senhor é o meu Deus, amém? Esse é a tradução de hebraico do nome de Elias. Deus sempre escolhe alguém para cessar as calamidades. A Bíblia diz que Deus escolheu Moisés para cessar a escravidão no Egito, Elias para cessar a seca e Neemias para cessar o exílio babilônico. E também fala de Jesus, que veio para cessar o reinado do pecado e escolheu você para cessar o mal sobre a sua família e sobre a sua geração. Repita comigo: eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhido de Deus. E toda seca na minha família e na minha casa, Toda seca na minha família e na minha casa, eu vou invocar, vou atrair a nuvem vou atrair a nuvem para entrar no meu lar. para entrar no meu lar. Amém? Amém. Primeiro tópico: tudo tem preparo para o tempo de gestação, ou seja, a preparação atrai a nuvem. As coisas, amado, que compõem o universo criado pelo próprio Deus, simplesmente não aconteceu ou não vieram prontas. As coisas foram acontecendo, teve toda uma preparação, todo um processo, amém? Para que isso viesse a amadurecer e se aperfeiçoasse. Mas a situação da qual, nós passamos às vezes, ou vivemos, é porque deixamos de obedecer à lei do Senhor, deixamos de obedecer à vontade do Senhor. E apesar que muitos não conseguem perceber ou notar, existe uma influência, talvez uma maneira de viver, e isso é o que agrada ou desagrada a Deus, amém? Esse preparo, na verdade, ele tem um propósito, e o propósito desta campanha é que nós invocamos o nome do Senhor, para que esta nuvem que representa a presença de Deus, que tem algo para nos dar, mas nós não conseguimos tocar. Se você tivesse a experiência de tocar numa nuvem, você iria perceber que ela não tem nada dentro dela. É tanto que quando está chovendo, os aviões passam entre elas e nada acontece. Talvez nós imaginaríamos que dentro dela seria cheio de água, não é? E ao bater uma na outra, onde tem aquela força do relâmpago, do trovão, que tivesse como um grande balde de água, e que ao se estrondar tivesse um monte de furinho como uma peneira e viesse cair. Até hoje não se consegue explicar exatamente como é o cair da água. É assim que Deus se manifesta na nossa vida. A gente sabe que Ele existe, a gente sente a presença dEle, mas não consegue tocar. Você pode tocar na nuvem como uma serração, né? Talvez você, quando olha descendo para a praia, tem aquela serração, aquilo nada mais é do que parte de uma nuvem. E quem olha de longe ou de fora, ou passa sobrevoando aquela área, vê que uma nuvem tomou conta de toda aquela área. É muito natural acontecer isso no Rio de Janeiro, no morro onde está o Cristo Redentor. A nuvem cobre toda aquela estátua do Cristo. E se alguém chegar lá e ficar próximo dele, vai ver apenas uma névoa, vai entender como uma serração, mas não é, uma nuvem formada. E por muitas vezes está chovendo, e você pergunta: da onde vem? É exatamente da mesma maneira que virá a sua bênção e a sua graça. Às vezes nós ficamos imaginando: Deus projetou tudo isso, prometeu, mas nós precisamos estar dia a dia nesta luta, nesta batalha, passando pelo que precisar passar. E tudo isso por quê? Porque a chuva de Deus chegou, meu irmão, para a vida daquelas pessoas que estão prontas para receber.
Mas eu quero te fazer uma pergunta: de que adianta passar por uma seca terrível, se na hora que vier a chuva não tem semente para lançar na terra? Nós precisamos estar preparados, sabe? Aonde colocar a água, aonde colocar aquilo que o Senhor está te entregando. Na verdade, nós teríamos que nos preparar agora para o que há de vir. Amém? É como um estudante que vai para a faculdade e ele deseja exercer alguma profissão, ele vai estudar sobre aquilo. Muitas vezes, no meio do curso, ele entende que ele não tem vocação nenhuma para aquilo. Ele se empolgou e, na verdade, aquilo não é o que ele realmente quer. E aí então ele descobre qual é o teu caminho, segue o caminho, lá na frente ele se prepara e quando vier a proposta, ele está pronto para receber. É assim que eu e você precisamos estar. A chuva nós estamos atraindo aqui, como está nesta imagem, para dentro da igreja. A nuvem nós estamos atraindo aonde nós estamos. E quando nós invocamos, o Senhor vem. Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Então Ele está aqui. Amém? A nuvem está aqui. E a nuvem é o Senhor. O Novo Testamento, nos Evangelhos, diz o seguinte: o Senhor nos chama de filhos do trovão. Você já leu essa passagem? Onde Ele diz que vós sois filhos do trovão. Por que filho do trovão? Porque ele é a nuvem presente no momento em que nós estamos precisando. É ele que se manifesta e diz assim: o momento que você precisar, que a sua terra estiver seca e você clamar a mim, eu virei sobre vós como abundante chuva e descerei destas muitas águas sobre a tua vida. Ponto 2: a preparação sempre é feita no alto, próximo de Deus. Subir para Deus atrai a nuvem. 1 Reis 18:41 diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Amém? Essa preparação, amado, que nós precisamos buscar e atrair é a bênção, é a misericórdia do Senhor, para que Ele venha, para que Ele libere sobre as nossas vidas. Saiba que de baixo nunca virá nada de bom, nem para mim, nem para você. O que nós precisamos é clamar, sabe? Clamar aquilo que vem do alto, que vem da presença do Todo-Poderoso. Se nós quisermos preparar para estar pronto para receber, precisamos subir à presença de Deus. E subir à presença de Deus é estar, é completar, é concluir o círculo até que ele se complete. A Bíblia diz que Acabe estava totalmente despreparado. Ele era um rei muito ruim, e por isso o milagre não acontecia na sua vida. Amém? Todos os reis da época foram escolhidos pelo próprio povo. Amém? Então tinha o aval de Deus. Só que Acabe, ele casou com uma endemoniada chamada Jezabel, e essa mulher era terrível. Ela mandou matar vários profetas de Deus, e ela afrontava todos esses homens, e isso afastava a glória de Deus sobre o reinado de Acabe, porque ele era governado pela mulher. Amém? E quando Elias diz para que Acabe suba ao monte, ele ordena que isso acontece porque eles estavam em um ribeiro, e a palavra diz que o lugar chamava-se Quizon, e que ficava ao pé do Monte Carmelo. Você lembra alguma coisa desse monte? O que aconteceu? Não foi lá que esse mesmo Elias destruiu 450 profetas de Baal? Não foi nesse mesmo monte que ele manda Acabe subir de novo? Que 3 anos e meio atrás ele clama fogo do céu e o fogo cai e destrói todos os profetas de Jezabel? Foi lá, amado, aonde o próprio Elias foi afrontado por Jezabel, por Acabe, que o Senhor diz: chama ele aqui, porque aqui onde você foi humilhado é aonde eu te exaltarei. Sabe, nós precisamos entender isso. Lá em cima, Elias havia vencido esta batalha, havia confrontado o rei, e de lá ele foi para o ribeiro, e o Senhor diz: fica aí,
Eu vou mandar um corvo te alimentar, e a água que você vai beber é a água do ribeiro. E quando esta água secou do ribeiro, porque não havia chuva, chegou o momento dele profetizar abundante chuva. Acabe, ele precisava estar pronto para ver o milagre de Deus. Talvez você tenha falado para a tua família, para os teus amigos, talvez você tenha anunciado para aquelas pessoas que você ama do grande e imenso amor de Deus, e eles não têm dado crédito. É preciso algumas coisas acontecer de ruim para que eles peçam para que você possa orar. E vai ser na sua oração que Deus vai orar. Amém, meu irmão? Acabe não teria força para chegar até Jezreel, como diz o texto. Era uma cidade que tinha o mesmo nome do vale. E Elias, ele manda um recado, diz assim: fala para Acabe comer e beber, para subir a minha presença. Talvez você pergunta, mas Elias não precisava comer? A chuva talvez não atingiria ele também? O rei estava com o seu carro, e o seu carro na época era um carro de cavalos, onde tinha muitos cavalos, que tinha uma força para correr, e Elias estava simplesmente a pé. E a pergunta é, como que ele conseguiria escapar dessa chuva? De uma única maneira. Este mesmo Elias, amado, que mais à frente você vê ele sendo levado ao céu num carro de fogo, é o mesmo que o texto diz que a mão do Senhor estava sobre ele, e ele a pé conseguiu correr e chegar mais rápido do que o rei Acabe. Porque quando o rei Acabe chegasse até o local pré-determinado, o profeta tinha que estar lá. A Bíblia não fala se ele foi transladado, a Bíblia não fala se ele teve os pés como os pés da corça, se ele foi veloz, mas a Bíblia diz que no momento específico ele estava ali, preparado para enfrentar o rei. E é isso que o Senhor quer abrir os teus olhos nesta noite. Você precisa estar preparado, não sei como, não sei de que maneira, como que Deus vai fazer, mas Deus vai te levar ao lugar da excelência. Amém? Amém? E todo Acabe da tua vida, toda Jezabel vai ter que aplaudir e ver que o Senhor é Deus na tua vida. 1 Reis 17:4. E há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei, ali é uma mulher viúva que te sustente. Quando o Senhor disse para ele isso, da mesma maneira que ele profetizou na terra que não choveria, ele passaria pela seca na mesma proporção, não é verdade? Ele não estava em Israel? Não seria seca para ele, seria seca para todo mundo? Mas Deus, ele vai além do que nós podemos imaginar. O Senhor disse: vá para a caverna, esse será o seu tempo de férias, fique lá, a água não vai faltar, porque tem um ribeiro que corta o centro desta caverna, e todos os dias eu enviarei um corvo que vai te levar pão e carne, até o momento que esta fase cessar. Sabe, irmão, por que Deus mandou Elias? Porque depois que Elias destrói os 450 profetas de Baal, essa endemoniada chamada Jezabel, que era a verdadeira pombagira em pessoa, ela disse para Elias um recado da seguinte maneira: diga para Elias devolver os meus profetas, senão eu mesmo vou acabar com ele. Ela era muito possessa, e ela tinha um espírito tão ruim que ela causava medo, Eu estava lendo isso hoje, eu lembrei de um programa bastante conhecido, Chaves, que tinha a bruxa de 71, A Jezabel era pior que a bruxa de 71, sabe? A bruxa de 71 pelo menos era uma ficção da coitada daquela senhorinha, mas essa Jezabel não, ela dava ordem para matar o profeta de Deus. E Elias, por um tempo, ele teve medo. Imagine, um homem que destrói 450 profetas de Baal teve medo de uma mulher que nem autoridade no mundo espiritual tinha. Para você ver o que estava nela e o que possuía a vida dela. E quando o Senhor percebe aquilo e viu que de algum momento Elias ia fraquejar, o Senhor então manda ele para a caverna, e lá na caverna Deus tratou com ele. Quantas vezes você não se intimidou, quantas vezes você não teve medo, quantas vezes você não tentou fugir, e o Senhor te diz: eu vou te restaurar, não tenha medo, continue em frente,
porque eu serei contigo. Amém? A preparação sempre é feita no alto, próxima de Deus. Subir para Deus atrai a nuvem. Repita comigo: subir para Deus, atrai a nuvem. Elias não poderia ter orado lá embaixo no chão? Sim ou não? Deus iria ouvir? Mas por que ele preferiu subir o monte, sabe, até a entrada de Jezreel? Preste atenção, amado. A preparação que ele teve foi o próprio Deus. Ele precisava estar muito bem alimentado para poder viver o melhor do Senhor na terra. Amém? Para viver o melhor de Deus na casa do Senhor, na presença do Senhor. Deus sempre vai enviar uma chuva quando nós clamamos. Deus sempre vai enviar uma chuva quando nós precisamos. Deus sempre vai enviar uma chuva quando nós necessitamos. Amém? Se ainda não estás, amado, preparado, prepare, porque querendo ou não, essa chuva virá. Querendo ou não, essa chuva vai acontecer. Por que você fala com tanta certeza, pastor? Porque hoje é o 10º dia. Daqui 2 dias será o 12º. Serão 12 dias falando no mesmo assunto. 12 dias falando das mesmas situações. Terra seca, abundante chuva e colheita. E Deus não é surdo para que não ouça e que não faça acontecer sobre as nossas vidas. Amém? Prepare para corra para a cidade, para a cisterna, sabe? Junte os seus baldes espirituais, junte os seus tanques espirituais, porque a chuva está aí, a chuva está vindo, vai acontecer. Amém? Seguindo, comer e beber, falta de renovação de aliança. Renovação de aliança atrai a nuvem. Acabe tinha a sua aliança com Deus. E a Bíblia diz que aonde há comida, há aliança. Aonde não há, onde há escassez, não pode ter aliança com Deus. Porque Deus não tem aliança com praga, Deus não tem aliança com fome, Deus não tem aliança com miséria, Deus não tem aliança com escassez. Em cima do monte, Acabe restaurou aquilo que havia esquecido, sabe? Ele era o chefe político da época, ele era o rei, ele era aquele que comandava, sabe? E foi ele que permitiu que tudo aquilo acontecesse. Aquele povo que ficou sem chuva, aquele povo que passou pela terra seca, tudo partiu dele e da sua esposa, que levou o povo à idolatria, a adorar a Baal. Até o momento que Elias disse: chega. Sabe, irmão, isso mais ou menos às vezes acontece conosco. Enquanto está tudo errado e você está admitindo o erro, ninguém se levanta contra você. Mas no dia que você fala: não, chega, eu não quero mais nada errado, eu quero colocar em ordem, eu quero colocar as coisas em dia, até quem você não imagina vai se levantar contra ti. Amém? Assim aconteceu com Elias. A cidade estava bem, tudo aparentemente estava bem, mas Deus estava incomodado. E a gente, quando resolve limpar a casa, vira uma bagunça só. Sim ou não? Já teve a experiência de limpar a casa, de arrastar móvel, tirar sofá do lugar? Quem chega fala: o que está acontecendo aqui? Estou limpando, dá a impressão que você está tacando fogo em tudo, jogando fora, está de mudança. Porque para limpar precisa arrastar, para limpar precisa tirar do lugar, para limpar precisa mover. E por muitas vezes nós não somos interpretados da melhor maneira. Amém? Lá em cima, Acabe precisou comer e beber. Ao lado de Elias ele estava, ao lado do altar que Elias havia levantado para Deus há 3 anos e meio atrás. E ele teve que reconhecer que só o Senhor é Deus. Amém? Ele teve um verdadeiro banquete, um verdadeiro jantar. E é isso que nós devemos fazer. Para a renovação da aliança, mano, precisa ter esta preparação. Precisa, sabe, se reconciliar com o Senhor, colocar a casa em ordem. Tem gente que diz assim: não, pastor, se eu for colocar muita coisa em ordem na minha casa, a primeira coisa que vai se levantar é minha esposa, ou meu marido, ou os meus filhos, ou meu pai, ou minha mãe. Deixa se levantar. Mas se a ordem do Senhor é conserto, doa quem doer, mas depois vem o refrigério. Amém? Nós não podemos aceitar, porque o que o diabo quer é tomar a aliança que você tem com o Senhor. E a aliança é tomada quando nós nos calamos e ficamos quietos. Amém? Eu já estou acostumado
a ser jogado pedra de todos os lados. Porque quando eu vejo alguma coisa errada, eu sou o primeiro a ir bater de frente. Doa quem doer, fale quem quer falar, goste quem gostar. Amém? Eu fui chamado de general, de estúpido, de radical, de sem coração. E lá na frente a pessoa, pastor, você tinha razão. Já aconteceu no ministério, na minha vida pessoal, no meio dos meus filhos e parentes. Saiba de uma coisa, amado, o que é correto vai passar uma vida inteira e nunca vai deixar de ser correto. Mas o que é mentira, o que é errado, as pessoas podem te aplaudir hoje, mas lá na frente isso vai vir à tona e as pedradas serão maiores. As pedradas que você não quer receber hoje são pedras pequenas, lá na frente são paralelepípedos. Amém? E mata. É por isso que nós devemos estar sempre atentos, porque a chuva, ela tanto vem de água, como vem de gelo. Amém? Já viu uma chuva de pedras de gelo? Certa vez eu estava lá em Imigrantes e começou a chover. Eu tive que parar o carro, uma porque eu não enxergava nada. E as pancadas eram tantas que eu falei, meu Deus, vai estourar o vidro. Com a pressão do carro andando, aquela força era maior. Graças a Deus que foi só um susto. Mas já ouvimos casos de cair pedras muito grandes. Amém? Então a chuva virá. É melhor que ela venha e encontre uma terra preparada, uma situação das coisas corretas, do que se ela vir e a terra não estiver preparada, vai ser pedrisco que vai chegar. Amém, irmão? Porque nós oramos e a chuva chega. Amém? A falta de água também é um sinal de aliança rompida. Mesmo na seca, Elias tinha o seu ribeiro pronto para usufruir do melhor de Deus. Amém? Deus não deixa um aliançado, Deus não deixa alguém que tem aliança com Ele com fome e sede, mas Ele faz vencer em meio à crise. Próximo, antes da chuva vem o ruído. Sensibilidade espiritual atrai a nuvem. É interessante nós notarmos aqui, amado, que até a chuva passa por um processo, amém? Por uma preparação. E quando a chuva vem, ela primeiro causa os seus ruídos. Já falei sobre isso algumas mensagens atrás. Tem pessoas que não estão vendo a chuva, mas tem um certo vento que ele é diferente dos outros. Vem aquele ventinho de chuva, você fala, vai chover. O sol ainda está raiando e aquele ventinho, né? Parece que vai chover. Quando eu estive em Fortaleza pela primeira vez, lá venta o dia inteiro, a noite inteira, porque é uma brisa que vem do mar. E é aquele vento meio gelado, embora que lá é muito quente. E a primeira impressão que eu tive, falei, poxa, primeiro dia que nós estamos aqui de férias, já vai chover? E não era chuva, é simplesmente o vento que vem do mar. Este é o perigo lá, porque você acha que não está tão calor assim, o sol está estralando e aquele vento está te refrescando. Sabe, irmão? A chuva, ela tem o seu ruído. A chuva, ela se manifesta. Sabe? Muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Então esteja atento ao anúncio da chuva. Será que o rei Acabe não ouviu o ruído da chuva? Se não ouviu, por quê? Por que ele não conseguiu ouvir? Porque ele não estava preparado. Amém? A Bíblia diz que o dia que Jesus voltar e que as trombetas tocarem, só os salvos ouvirão o toque da trombeta. Só aqueles que estarão preparados. De repente a tua esposa, filho, amigo, pai, mãe, conhecido, irmão de igreja, vai estar do teu lado e ele não ouvirá. Porque só aqueles que estão preparados para ouvir o som da trombeta, o som da chuva. Amém? E Acabe também não poderia estar preparado, porque ele imaginava 3 anos e meio de seca, o sol estralando daquele jeito. Ele não tinha um coração preparado para saber, e nem era sensível para entender que viria chuva na proporção que veio. Amém? Ele não tinha ouvidos espirituais para isso. Muitos não entendem porque não estão preparados. Você precisa preparar-se para o que tem e o que há de vir sobre a tua vida.
Pastor, eu não tenho entendido muito, parece ser meio profético o pastor está dizendo. O que há de vir e preparar o que vai acontecer. Meu irmão, realmente é profético. Eu não posso afirmar para você o que é. Eu só passo aquilo que Deus está me dizendo. Diga do que está prestes a acontecer. Se prepare. Eu creio e oro para que seja muitas coisas boas, né? Chega de coisa ruim. Amém? Mas eu também não posso afirmar e não vou me adiantar a falar uma coisa que não está no coração do Senhor. Amém? Continue orando, continue vocês orando e vamos aguardar o 2015, sabe? Mesmo que venha a tribulação, porque sempre tem, nós possamos vencer tudo isso e saber que a nossa semente, amado, nos traz um motivo de paz, de conforto e de inspiração. Amém? João 11:40 diz assim: e disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? A chuva está caindo. Começa a ouvir os ruídos no mundo espiritual. E você vai ver muitos testemunhos, pessoas passarem por você. Sabe, corre, porque a bênção está chegando. E você não precisa correr, porque ela corre atrás de você. Amém? Renove a sua aliança com o Senhor. Regozije-se da paz. E seja pronto para o melhor da parte de Deus. Aplauda o Senhor.